Hari que Irini, sou o Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Ômega. Vamos continuar nossa leitura do texto de Marcos, Marcos, Evangelho segundo Marcos. Hoje vamos falar sobre a mensagem de João Batista, que está nos versículos 7 a 8 do Evangelho. Diz o texto, que equirice legon, elrete o ischiroteros mu opsumu, uk imi ikanos kipsas liseton imanda ton ipodimaton aptu, egomen evaptisa imas enidati, aptos de baptisi imas en pneumati agio. Muito bem. Então, Marcos, como é costume no seu evangelho, ele começa essa narrativa que ele continua a sua narrativa, melhor dizendo, com a conjunção cai. Ela, como já citamos, aparece por cerca de 9.018 vezes no Novo Testamento e é muito comum aqui no Evangelho de Marcos. Bom, que equirice, lembrando que, conforme a pronúncia erasmiana, é cai, né? Muitos vão conhecer como cai, mas que equirice. Então, nós temos verbo aqui, muito comum e muito importante no contexto do Novo Testamento, que fala da proclamação do Evangelho, o verbo que significa anunciar, proclamar, como um arauto, pregar. O verbo, na sua forma lexical, é quirisso. Quirisso, aqui está no imperfeito. Perceba que o epsilon, característico do imperfeito, e quirice, no ativo terceiro singular. Então, e pregava, aquela ideia de passado contínuo, né? Básica, ideia básica aqui. E que equirice legon. Legon é o verbo lego, que é muito comum também. Significa dizer, falar, fazer um discurso, e por aí vai. São várias possibilidades também de tradução, mas basicamente é dizer, falar, fazer um discurso. Aqui nós temos um particípio que está no presente, legon. Aqui esse particípio ele está na função nós chamamos de adverbial, porque ele está de alguma forma apoiando, perceba aqui, ele está apoiando o verbo equirice, certo? Então, dessa forma, nós temos aqui esse particípio demonstrando a maneira, a atitude com a qual esse verbo está sendo realizado. Então, ele pregava, ele proclamava como? Dizendo, ok? O que ele dizia? Elrete o esquiróteros mu. Vamos entender aqui no próximo slide. Elrete, verbo elrome, que é o verbo também, você vai perceber aqui que são palavras muito importantes para o vocabulário de quem lê o Novo Testamento, que são muito comuns. Então, é o verbo ir, vir, percorrer, que tem uma série de possibilidades de traduções a depender dos complementos e do contexto. Mas, basicamente, a ideia de ir, vir, percorrer. Está na forma bem tranquila aqui, está no presente, certo? Indicativo, terceiro singular, aparece 90 vezes dessa forma. A coisa interessante do Erhome, aqui está LRT, né? Então vem aqui a ideia de o que era anunciado. Ele vem, ou ele está vindo. Alguns vão dizer que pelo fato de estar, o verbo está no início da oração, traz essa ideia da urgência. E um presente que traz a ideia de futuro, né? Está vindo, certo? Ele está vindo, porém não chegou ainda. Ele virá, está vindo ali. João está anunciando. E é interessante que o erhomenos, que é o particípio, é aquele que vem. E está lá em Mateus, por exemplo, capítulo 11, versículo 3, quando o próprio João Batista, estando preso, ele envia discípulos para Jesus, perguntando se realmente ele era aquele de quem estava escrito que viria, ou que vem, o erhomenos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, o erhomenos, ok? E diz aqui que esse erhomenos possui uma característica, o ischiroteros, mu. Nós temos aqui, então, um pronome, temos aqui um adjetivo comparativo e o artigo. E o artigo vai demonstrar que esse adjetivo está no nominativo, certo? Então, ele vem e vem com a característica, a primeira aqui.
Ishiroteros, então é o adjetivo, ishiros. E no grego, nós temos, eu até destaquei aqui, teros. É a forma de se criar um adjetivo comparativo, mais que, certo? Então, por exemplo, nós teríamos aqui, se fosse um adjetivo feminino, a terminação terá. Se fosse neutro, teron. Mas como aqui é masculino, o ishiroteros, mu. Então, o mais forte, o mais vigoroso, mu, do que eu. Mu é o pronome genitivo, que tem aquela ideia básica de mim. Porém, como ele é seguido aqui, ele está seguindo, né? Melhor dizendo, o antes dele vem esse comparativo, a tradução é do que eu. Então, mais forte, mais poderoso do que eu. E essa construção aqui, esse pronome genitivo, o mu, vai aparecer aqui mais de 500 vezes. Então, el rete o isgeroteros mu, opissumu. Então, vem o isgeroteros mu, opissumu. Então, nós temos o advérbio opisso, atrás, depois, nas costas. Então, ele vem após mim, vem depois de mim. É uma preposição imprópria seguida de genitivo, o mesmo genitivo, né, mu. Então, vem depois de mim. Então, rete heteros mu opisso mu. Vem, está vindo, o que é mais forte do que eu, após mim. O uk e mi. Então, nós temos aqui esse pronome relativo, quem, o qual, o que, certo? O contexto vai determinar exatamente a tradução, mas aqui é o qual, né? O qual, o que e me. Vamos entender então. Esse pronome relativo, importante entender que a forma lexical dele é os, tá? Os. E ele tem essa aspiração, acabou que não apareceu aqui, mas tem a aspiração, os. No modo que está aqui, que é um genitivo, certo? Do qual aparece o. Não confundir com o advérbio não. Então, como que eu não confundo? O pronome relativo tem essa aspiração, ok? Nós vamos dizer que é aspiração áspera, enquanto o advérbio tem aspiração branda, que na pronúncia que eu utilizo aqui, a pronúncia do grego histórico, não muda, porém sinaliza a palavra, certo? Então, essa forma genitiva do pronome relativo os, do qual, uk, que é o advérbio não, certo? Esse advérbio aparece aqui, olha só, 825 vezes, certo? A forma lexical dele é u. Por que que tem esse capa? Porque ele é seguido por uma vogal. Então, uma vez que ele é seguido por uma vogal, então aparece o capa aqui. Então, o que mi. E mi é o verbo, eu sou, está na forma lexical, inclusive, né? Presente indicativo, eu sou. Então, do qual não sou. O pisomu, o uk e mi. Então, olha só. El rete o isgeroteros mu opsumu, o uk e mi ikano, o uk e mi. Ok? Então, o vem depois de mim, do qual não sou. Não sou o quê? Ikanos é o adjetivo, que inclusive também está no nominativo, a forma lexical, ikanos, certo? A ideia de algo ou alguém adequado, suficiente, quando se diz de uma pessoa competente, digno, certo? Aparece 10 vezes. Então, do qual não sou competente, não sou capaz, não sou digno de fazer algo. Fazer o quê? Kipsas, aqui nós temos um verbo que está no particípio. O verbo é kipto, não é comum, perceba que ele vai aparecer 2 vezes. Aqui, e se referindo, se não me engano, lá em João, quando Jesus, o texto diz que ele se abaixa para escrever na areia. Então, aqui esse verbo aparece também no particípio auristo. O verbo significa curvar-se, inclinar-se, curvar-se em direção a alguma coisa, alguém, inclinar-se. Então, não sou capaz, não sou digno de, inclinando-me, seria uma tradução mais comum, esse particípio auristo, ele vem possui uma série de possibilidades de tradução. Na verdade, o particípio ele é um grande obstáculo para se entender o grego do Novo Testamento, então é importante que se estude com afinco
os particípios, né, no presente, no auristo, são os mais comuns do futuro, mas aqui é traduzido normalmente como não sou digno, né, o que, e mi, e canos, curvando-me, certo? Ou me curvando de fazer algo. Aqui no caso é lice, lice. Não lisai, mas lice, que é o verbo lio. Muito comum nas gramáticas, esse verbo é utilizado como paradigma, né? Lio, verbo afrouxar, soltar, libertar, desamarrar, e aqui, de uma forma bem tranquila, vamos traduzir como desamarrar, certo? Que veremos que está se referindo ao calçado, à sandália. Então, lice está no infinitivo. O infinitivo aqui, e nessa forma aparece 4 vezes, você vai perceber aqui que ele está complementando um adjetivo. Então, o lice, certo? Ele está complementando um adjetivo aqui. Então, a função completiva é nominal, né? Como se diz na gramática. Então, não sou digno de fazer algo. Fazer o quê? Desatar. No meio do caminho, nós temos o kipsas, né? Que também vai denotar aqui uma característica da ação, mas esse infinitivo está, então, complementando o adjetivo. Então, o ukimi, ikanos, kipsas, lice, certo? Ton imanda, não imanta, mas imanda. Ton imanda. Nós temos aqui, então, um substantivo neutro, certo? Ele está no acusativo, singular. Ton imanda, certo? É da terceira declinação, terminada com consoante. Eu grifei aqui, destaquei, melhor dizendo, que essa terminação, muito embora a forma lexical, por uma série de fatores que não cabe aqui no momento aqui falar da morfologia, mas a forma lexical é imas, que é uma tira ou correia de couro, cordão de calçado aqui, certo? Então, lice ton e manda, não sou digno de, abaixando-me, desatar, desamarrar, a correia, o cordão, ton hipodimaton aftu, ton hipodimaton aftu. Então, ton mostra que o artigo, né, é importante para se entender também os nomes no grego, se memorizando, entendendo os artigos, eles ajudam bastante na compreensão. Então, o tom é o artigo do plural, tanto masculino, quanto feminino, quanto neutro. Então, já sei que é um plural genitivo. Aqui, no caso, é neutro, que a palavra é sandália. E nós temos aqui, então, tom hipodimaton, das sandálias. Aftu é o pronome genitivo dele, né? Então, é o pronome ele, está no genitivo dele. Então, vamos ler novamente o versículo. Que ekirise legon elrete o ischiroteros mu, opsomu, uuk imi ikanos, kipsas lise ton imanda, ton hipodimaton aftu. Ok? E João continua dizendo algo muito importante aqui para a compreensão do ministério de quem? Do Senhor Jesus. Lembrando que Marcos, ele está destacando aqui no início o Senhor Jesus. Vimos isso nos versículos 1, 2 e 3. Então, ele está destacando. E a fala de João Batista aqui é interessante. Ele vai dizer, egomen evaptisa imas enidati. Então, vamos lá. Eu, então, né, bem tranquilo aqui o pronome eu, tá? Aparece aqui, ó, 347 vezes, tá bem conhecido, ego, né? Egomen. Essa partícula, lembrando que é interessante, essa partícula não aparece no texto crítico do Novo Testamento, lembrando que estou utilizando aqui o texto Receptus, mas não aparece no texto crítico, mas não altera em nada aqui a tradução, o texto. É uma partícula que ela é pós-positiva, ou seja, ela jamais aparece no início da oração, sempre em segundo ou terceiro lugar. Aqui a gente pode traduzir, normalmente ela vai aparecer junto com a outra partícula de, trazendo ideias comparativas. Aqui ela aparece sozinha, traduzida como certamente, está fazendo uma interjeição, a ênfase aqui, né? Certamente, justamente, etc. Então a ideia é que, por exemplo, na revista corrigida vai dizer eu, na verdade, né? Eu, certamente. Normalmente também essa partícula não precisa ser traduzida.
certo? Vai aparecer aqui em torno de 180 vezes. Mas egomen evapsa imas. Então vamos lá. Então nós temos aqui o verbo, né? Já apareceu algumas vezes aqui nessa primeira perícope de Marcos, né? Do capítulo 1. Então é o verbo mergulhar, imergir. Aqui nós temos o sentido específico de batizar. Então o verbo é batizar. Está no auristo, primeira pessoa, ativo, tá? Indicativo auristo, primeira pessoa. Então eu, em verdade, batizei a vós. O pronome aqui, imas, que é o pronome si, certo? Como está no plural, e acusativo é imas, ok? Então, egomene vaptisa imas. Então, eu batizei a vós. Interessante que alguns vão dizer que o auristo aqui, ele representa, na fala de João, registrada por Marcos, o, a finalização, a completude da carreira de João, ou seja, eu batizei, certo? O auristo traz essa ideia de uma ação vista de forma geral, sem particularidades. Então, dizendo, eu batizei, ou seja, a minha parte eu fiz, vou parafrasear. Eu vos batizei, certo? Então, mostrando que depois virá alguém que continuará a batizar de uma outra forma, em um novo contexto. Então, alguns vão dizer que o fato de Marcos utilizar aqui o auristo é com essa ideia de uma ação completa. Então, ego mene baptisa imas, olha só, enida-te. Então, nós temos aqui em água, ou por água, ou com água, certo? Nós temos aqui o preposição seguida do dativo, já vimos algumas vezes aqui nesse pequeno trecho de Marcos, capítulo 1. Essa construção aparece, olha só, mais de 2.700 vezes. Então, nós temos o en, seguida de um dativo. Idati é o dativo de idor, que é água. Também temos aqui um substantivo da terceira declinação, terminando com consoante, certo? Enidati, então, substantivo água. Então, eu batizei a vocês, eu vos batizei com água, enidati. Também, só um detalhe, no texto crítico não aparece essa preposição, porém não muda em nada a tradução, ok? Aí nós temos aqui, olha só a pontuação. Esse pontinho alto seria um ponto e vírgula. Então, egomen evaptisa imas enidat. Ponto e vírgula, uma pausa. Ele vai dizer algo aqui. Aftos de. Então, nós temos o pronome ele, aftos, ok? Bem tranquilo aqui, sem sobressaltos. E temos o de, partícula conjuntiva, pós-positiva também, ou seja, ela jamais vai aparecer como primeira palavra da oração. E aqui ela tem uma série de possibilidades de tradução, o contexto vai determinar, e também muitas vezes não é traduzida. Então vai aparecer aí mais de 2.700 vezes. Basicamente a ideia é que D marca a adição de uma oração, seja simplesmente dando continuidade, muitas vezes também vai trazer uma ideia, uma nova ideia, enfim, tem várias possibilidades aí. Vamos simplesmente traduzir como ele, mas ele, porém ele, certo? Porque o Marcos está aqui contrapondo nessa fala de João Batista o que João Batista fez e o que fará aquele que vem, Rômeno, né? Não, aquele que vem. Então, aftos, então, mas ele, porém ele, olha só, baptice imas, baptice, baptice imas. Então, novamente, o verbo baptizo, certo? E aqui nós temos um futuro, característica do futuro aqui, olha só, o sigma, acho que eu não comentei aqui, do auristo, nós temos característica o epsilon, né? E o sigma alfa, são as características aqui básicas do auristo, logicamente que existem várias exceções, mas basicamente nós temos aqui do primeiro auristo, né, ativo, o indicativo o epsilon e o sigma alfa, e aqui no futuro nós temos o sigma como característica do futuro. Então, mas ele batizará a vós, ou vos batizará. Novamente, nós temos imas aqui, já foi visto, tá? Vós. En pneumati agio. En pneumati agio. Então, a mesma preposição já vista lá atrás, seguida do dativo, né? Em no. E nós temos aqui Espírito Santo.
tomando aqui como nome da terceira pessoa da Trindade, né? Espírito, e aqui nós temos o adjetivo agio, né, santo, mas vamos tomar aqui como nome, pneumati agio. Então veja, vamos ler novamente. Ego men evaptisa imas enidati, aptos de baptisi imas en pneumati agio. Então, novamente, vamos ler aqui o versículo 7 e 8 para encerrar essa fala, texto de hoje, que equirice legon, elrete o iskiroteros mu opsumu, uuk imi ikanos kipsas liseton imanda, ton ipodimaton afitu, egomen evaptisa imas enidati, aftos de baptisi imas en pneumati agio. E assim, nós concluímos a leitura, deixo aqui a bibliografia que eu tenho utilizado no estudo desses textos, e fico no aguardo aí do seu comentário, do seu joinha. Se você tem sido abençoado por esse conteúdo, nos ajude a compartilhar. Na descrição do vídeo também tem essa bibliografia, tem também aí o Pix, caso você queira contribuir diretamente com o canal. E é isso por hoje. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, onde continuaremos a estudar o texto, tanto em hebraico quanto em grego, se assim o Senhor Deus nos permitir. Até mais.